Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola. Irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Eudson Oliveira. E seja bem-vindo ao nosso canal e estaremos com mais uma videoaula no Aprendendo com a Lição da EBD. Neste momento, desejamos a todos um ótimo dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações e que a graça e a misericórdia do Senhor que tem nos alcançado possa nos trazer paz e alegria e felicidade em meio a esta pandemia que estamos passando, e com certeza em Cristo Jesus já somos mais que vitoriosos. Meus amados, estaremos a estudar hoje mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, as nossas lições da CPAD, dentro da perspectiva pentecostal. E desde já gostaríamos de lembrar que ainda estamos no aguardo aqui da nossa direção da nossa igreja para sabermos como será o próximo trimestre para preencher a ausência da lição da CPAD. Ok? Então, assim que eu tiver alguma informação, algum dado, passarei para os amados para que a gente já fique ciente e consciente de como será. Meus amados irmãos, fazendo uma retrospectiva que estaremos abordando na lição de número 9 hoje, mas fazendo uma retrospectiva das lições anteriores, podemos avaliar dentro desse conceito que tivemos na lição de número 1, como está aí na vossa imagem, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esta lição ela tem como público-alvo os crentes em Cristo Jesus na cidade de Éfeso, que se localizava na Ásia Menor hoje, Turquia, e escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, e considerada também uma das cartas das prisões, assim como Filipenses, Colossenses, Filemão e primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, onde o mesmo estava preso em Roma. Os amados quiserem anotar, Efésios 3:1, 4:1 e 6:20. A lição de número 2, ela fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, onde todos nós em Cristo somos abençoados espiritualmente em um tempo oportuno, e que esta nova condição obtemos o Espírito Santo como penhor, como selo da nossa herança. Na lição de número 3, continuando a síntese, a eleição e predestinação, onde em Cristo todos, tanto os de perto como os de longe, estão predestinados por eleição à vida eterna com Deus em Cristo Jesus. Na lição de número 4, a iluminação espiritual do crente, aprendemos que, por meio de nossa inclusão em Cristo, obtivemos uma iluminação espiritual, onde gera em nós esperança de glória e poder de Deus, e na esperança de vermos o Senhor, cremos na ressurreição e na exaltação, assim o qual também seremos e teremos com Jesus. Na lição de número 5, a condição do gentio sem Deus, a gente vai, número 5 libertos do pecado para uma nova vida em Cristo.
Então, aprendemos na síntese dessa lição que nos mostrou a condição e o estado que estávamos antes de Cristo, morto em pecado, onde pela graça de Deus fomos vivificados, perdoados e salvos por sua graça divina, por iniciativa divina e não por obras ou mérito nossos. Agora, na lição de número 6, a condição do gentio sem Deus traz uma continuidade da lição anterior, antes de sermos alcançados pela graça divina, onde não temos nenhuma condição humana e física para alcançarmos o chamado, a promessa e a esperança em Deus. Na lição de número 7, Cristo, nossa reconciliação com Deus. Ela dá continuidade das duas lições anteriores, na condição e estado que estávamos mortos em pecados, sem Deus e sem esperança, e agora é nos mostrado que estávamos em litígio com Deus e os homens. Porém, em Cristo foi derrubados os muros e as barreiras que nos separavam. Foi em Cristo que foi feita a reconciliação, trazendo a paz e desfazendo a inimizade pelo seu sacrifício. Fomos reconciliados em um novo corpo e em uma nova criatura. E a lição anterior, a lição de número 8, a lição que estudamos a semana passada, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, vai nos dar uma síntese que fomos edificados e confirmados como edifício espiritual, morada e templo de Deus, por meio dos ensinamentos dos apóstolos e profetas, cujos mesmos fundamentos enraigados na pedra principal, pedra angular, pedra de esquina, Cristo Jesus, onde cujo construtor está seguro, fortalecido e indestrutível. Então, em Cristo, eu e você e nós estamos bem fundamentados. E neste momento, estaremos partindo, desde agora, para a nossa nona lição, a lição que será ministrada no dia 31 de maio de 2020. O mistério da unidade revelado. Meus amados irmãos, eu confesso aos amados que o nosso comentário é um comentário da lição. Sempre trazemos algo extra ou a mais, e assim sempre falamos, comunicamos aos amados. Mas a nossa lição também ela está voltada muito para os alunos, né? Agora, aquele professor que ele quer obter algum subsídio a mais, quer obter alguma coisa a mais, né? Ele poderá ir nas redes sociais, alguns canais, ele já fornece esses materiais também extra para a sua bagagem aí quanto ao ensinamento da lição. Mas em nossa lição também, mesmo que seja uma lição voltada para aluno, nunca ficamos na lição, sempre traremos também algo a mais, algo extra, para que a gente possa sobressair e fazer também o diferencial. Neste momento, a lição de número 8, número 9, o mistério da unidade revelada, a gente vai aprender o que é esse mistério, o que significa a unidade e a revelação, verdade? Então, o comentador da lição é o pastor Douglas Batista e estaremos, neste momento, dando procedimento ao comentário da lição. O nosso texto áureo, ele vai nos dizer: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas.
Então, Efésios capítulo 3, versículo 5. Então, meus amados irmãos, nesta lição estaremos desde já, o comentador estará abordando, estamos lendo a carta do apóstolo Paulo ao Efésios e já passamos do capítulo 1, do capítulo 2 e neste momento estaremos adentrando no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. Mas vamos mais adiante. A nossa verdade prática, ela vai nos dizer: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e os apóstolos do Novo Testamento. Então, a verdade prática, ela vai nos dar uma ideia aí do que a lição ela vai nos estar falando. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. E, com certeza, essa lição nos falará sobre a junção, a união entre os judeus e gentios unidos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Lembrando que não é pela cruz, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz, porque vimos que muitas vezes se fala tanto na cruz, na cruz, na cruz, e acaba sendo uma idolatria à cruz. Mas o sacrifício de Cristo na cruz, este é o que gera essa nova unidade, essa nova comunhão, ok? Então vamos mais avante. Essa é a nossa leitura diária. Os amados quiserem depois ler na sua Bíblia em casa, pode ler aí de segunda a sábado. Como eu falei, o nosso comentário é da lição e por essa razão gostamos sempre de postar a lição do jeito que ela está, as informações, os comentários, tirando apenas algumas coisas extras da lição de aluno, mas estamos aí fazendo o comentário da nossa lição da CPAD. A nossa leitura diária prossegue e estaremos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo de 1 ao 13. E o versículo 1 está assim a nos dizer: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Meus amados irmãos, como eu vos falei, essa é a nossa leitura bíblica em classe, que está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 3, versículo 1 ao 13. É uma leitura muito forte, muito proveitosa, e estaremos desde já trazendo aí alguns comentários, alguma coisa a mais. Meus amados, para darmos início ao nosso comentário desde já, mesmo aí é os hinos sugeridos da nossa lição, se você quiser entoar em casa, tá? Nós não entoamos aqui no comentário para que o vídeo não fique tão longo, mas fazemos questão de colocarmos os hinos sugeridos e os amados querendo desde já cantar, louvar ao nome do Senhor, também pode ficar e fazer à vontade. E quem sabe também você até fazer a sua escola bíblica dominical, se não for no domingo, pode fazer durante a semana e aproveitar esse slide, esse comentário nosso, ok? Vamos mais adiante. O nosso objetivo geral, como as lições elas sempre nos dá, nosso objetivo geral é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Então, esse é o nosso objetivo geral. O nosso objetivos específicos, eles sempre em 3 pilares. O primeiro é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Segundo objetivo é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro e último objetivo específico é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, aí é o nosso objetivo específico, o mistério oculto entre os judeus e gentios, quando Deus revelou esse mistério, e mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto, porém revelado em tempo oportuno. Desde já estaremos adentrando agora na nossa introdução da nossa lição, aonde nos diz a seguinte expressão: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. E nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto. Se observarmos, é quase os objetivos específicos que acabamos de ler. E como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, por que não dizer na era presente, e como ele foi preestabelecido por Deus na eternidade. Ou seja, nós podemos ver aqui que mesmo Deus, ele sendo um Deus antemporal, ou seja, um Deus que atua, que trabalha além do tempo ou fora do tempo, mas ele não deixa de trabalhar com o tempo. A gente pode observar o tempo passado, tempo presente e o tempo futuro. Então, Deus é um Deus organizado e que também trabalha dentro do seu tempo. E mais adiante estaremos comentando sobre isso. O nosso ponto central da lição é revelar. Deus revelou o mistério que esteve oculto. Então, esse é o nosso ponto central da lição, que Deus revelou o mistério que esteve oculto. E no primeiro tópico, nós teremos justamente o primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento, onde teremos 3 subtópicos: o conceito bíblico de mistério, o desconhecimento do mistério, e o terceiro subtópico, o mistério e os profetas da Antiga
aliança. Então, meus amados irmãos, eu gostaria desde já trazer para os amados aí esse primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, para abordarmos desde já, eu gostaria de retroceder um pouco com os amados na nossa leitura bíblica em classe, aonde ele nos fala, né, sobre o versículo 1 e os demais, apenas o versículo 1, né, e a gente vai ter pelo menos duas coisas aqui para tratar nesse versículo da nossa leitura bíblica em classe para entrarmos no comentário da nossa lição. Eu vos peço aí desculpa e perdão por poder votar, mas eu ia passando batido desse comentário, mas é algo a mais. O versículo 1 vai dizer: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então eu gostaria de tratar duas coisas aqui nesse versículo. Não iremos tratar todos os versículos, porque aí não daria tempo para abordarmos a lição, mas iremos tratar esse primeiro versículo e estaremos abordando algumas outras coisas e voltaremos para alguns versículos da leitura bíblica em classe posteriormente. Nesse primeiro versículo nós podemos descrever Paulo, o apóstolo Paulo. Interessante é isto. Paulo escrevia sua carta estando na prisão em Roma, esperando comparecer em juízo perante o imperador Nero. Porém, se considerava prisioneiro de Cristo, onde faz menção 6 vezes sobre sua condição em Cristo. Se você quiser anotar na sua Bíblia aí, Efésios capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 20, segunda carta a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 8, Filemão 1 e 1, Filemão 1 e 9 e Filemão 1 e 23. Todos esses versículos que acabamos de ler, Paulo, ele jamais se intitulariza como preso em cadeias, presos de uma maneira literal no sentido, mas em toda essa situação que ele se encontra, nesses textos que passei para os amados, Paulo, ele sempre se coloca prisioneiro de Cristo. Isso é muito bonito, isso é muito fantástico. Aonde em seu sentido duplo e literal, essa prisão, né, tem um sentido duplo, literal e metafórico, ao invés de lamentar e murmurar o apóstolo o seu fato de estar preso, ele é motivado pelo amor, pela graça e ao seu verdadeiro chamado de pregador dos gentios. Vejamos que Paulo foi escolhido por Jesus para tal missão. Então, o que é que queremos dizer neste momento? É que Paulo, ele verdadeiramente, ele foi chamado por Deus, foi chamado por Jesus para ser o pregador dos gentios. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo 15, não está aí na nossa tela, mas estarei lendo porque são coisas, como eu vos falei, coisa que sempre trazemos a mais da lição. Diz assim: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, o apóstolo Paulo, ele recebe diretamente o seu chamado, a sua convocação do próprio Deus, do próprio Cristo. E Atos dos Apóstolos, ainda 13 e 47, eu não irei ler todos os versículos, mas depois estaremos colocando aí para que os irmãos possam também adquirir os versículos. 13 e 47,
a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o apóstolo Paulo, ele realmente foi concedido pelo Senhor para pregoeiro dos gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E o versículo 48 vai dizer: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor divulgava por toda aquela província. Então Paulo, ele realmente foi um escolhido, um chamado para pregar aos gentios. Temos outros versículos apenas para concluirmos esse momento que o apóstolo Paulo, ele foi chamado, constituído para pregador dos gentios. Está em Atos dos Apóstolos, mais uma vez, capítulo 22 e o versículo 21, que diz assim: e disse-me, vai, porque hei de enviar aos gentios de longe. E se formos ler também Gálatas 12, 8, Paulo, ele diante de Pedro, ele diz: olha, vocês são apóstolo da circuncisão, e eu fui constituído, fui chamado como apóstolo da incircuncisão, que era a referência aos gentios. Então, neste momento, falamos que Paulo realmente foi chamado, falamos da prisão do apóstolo Paulo, que ele não toma a sua prisão como uma blasfêmia ou uma murmuração, né? Mas ele, muito pelo contrário, ele se acha nessa condição e é exaltado pelo Espírito Santo, pela graça divina, para ser chamado e considerado prisioneiro de Cristo pelos os gentios. E ele é chamado justamente como pregador dos gentios. Irmãos, mas quem é os gentios? A lição de anteriores que nós estudamos, né? Inclusive a lição de número 7, a lição de número 6, ela falou muito sobre isso. Mas os gentios, vamos recapitular aqui, os gentios eram aqueles que, em promessa a Abraão, né? Ele disse que nele todas as nações e os povos seriam abençoados, porém Israel não compreendeu e nunca entendeu de forma ampla, perdendo assim suas identidades e chamado de levar a Deus às demais nações. Então os gentios eram aqueles povos que eram chamados de incircuncisos, não pertencentes ao grupo etnia de Israel, considerados alienados, né, que a palavra aqui em grego é apalostrostai, que significa excluído da comunidade, que é politeia, que tem dois sentidos, que é excluído ou fora do Estado ou nação, ou cidadania ou de direito de cidadão. Então os gentios realmente estavam excluídos, não de uma forma momentânea, mas excluídos literalmente aí diante de Israel. Porém, algumas características que nos levam quem eram os gentios. Os gentios eram considerados também politeístas, né? Politeístas e de atos abomináveis, cujo Deus de Israel abominava e pediu para que o povo seu não se contaminasse, não seguisse as suas condutas, os seus ensinamentos, as suas posturas, ou até mesmo as suas crenças. E Ezequiel, no capítulo 23 e o versículo 30, o profeta Ezequiel, ele vai nos trazer algo bem interessante quanto a isso dos gentios. Eles eram politeístas, né? Serviam a mais de um Deus. E Deus chamou o povo de Israel e deu uma identidade. A identidade é: olha, eu vos escolhi como povo santo, nação
santa, e vocês vão levar o meu nome às demais nações. Só que o povo de Israel, instante a instante, estava se desviando dos caminhos do Senhor. E, pelo incrível que pareça, sempre em idolatria, abandonando o Deus que havia livrado da terra do Egito, operado milagres, sinais e maravilhas, protegido, guardado, alimentado, guerreado, mas o povo sempre caía no pecado da idolatria. Mas vejamos Ezequiel 23:30 que diz assim, os gentios, de embriaguez e de dor encherás o copo da tua irmã Samaria, é copo de tempo de assolação. Então, a gente vai observar também que em segunda... perdão, irmão, eu acabei de lendo, foi o versículo 32, mas é o versículo 30. Essas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. Então, a gente observa aí que os gentios eram politeístas e eles faziam coisas abomináveis ao Senhor e vergonhosos, e que eram também considerados inimigos de Israel. Neemias, no capítulo 5 e o versículo 9, a palavra do Senhor, ela nos diz a seguinte expressão. Neemias, capítulo 5 e o versículo 9 nos diz: disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio, ou em outras traduções, da vergonha dos gentios, os nossos inimigos? Então, os gentios eram esse povo aí que acabamos de mencionar para os amados. Porém, Deus já havia preestabelecido uma saída, um plano em Cristo Jesus, trazendo esperança, trazendo juízo, trazendo luz, e que por meio dos gentios aí, por meio dos gentios, Deus também estaria trazendo aos gentios, não por meio dos gentios, mas para os gentios, pertencente também a eles, a salvação e o poder do Espírito Santo de Deus. Então, a gente vai entender que o Evangelho, a salvação, não era apenas para Israel. Israel pensava assim, que para ser salvo teria que se congregar ao judaísmo, teria que ser proselitado, teria que ser prosélito do judaísmo, e esse prosélito não somente isto, mas teria também que participar dos rituais da liturgia, do sacrifício, de tudo que os judeus tinham que fazer, que fazia. Então é o que Paulo ele quer também trazer na carta do apóstolo aos Efésios. Ele vem trazer nessa carta aos Efésios também uma ideia sobre isso e trazer que os gentios também alcançaram a salvação e o poder de Deus no Espírito Santo. Se você quiser anotar, Atos 10 e 45, 11 e 1, 11 e 18, 13, 46 e 47, e apenas para não lermos nenhum texto sobre a salvação para os gentios, biblicamente, em Atos dos Apóstolos, vamos ler esse Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo 18, que diz assim, para que podermos resguardar o nosso argumento. 11 e 18 de Atos dos Apóstolos. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então veja que os judeus ali eram exclusivistas. Eles realmente eram exclusivistas. Jesus ele veio com essa missão, porém, depois, não é que não estava nos planos de Deus, mas sim estava tudo programado no tempo e na hora. Mas Cristo, depois ele começa
a abrir, a revelar aos seus apóstolos esse mistério que estava oculto desde o Antigo Testamento. E aí, com a visão de Pedro, a gente vamos ver aí no nosso slide, é justamente sobre isso. E a outra palavrinha que eu gostaria aqui também de tratar com os amados é no versículo 2 sobre a dispensação da graça, né? Essa dispensação da graça. O significado literal da palavra dispensação é administração. Administração. Portanto, a frase fica melhor assim: tendes ouvido da administração da graça de Deus a vós. Paulo se identifica aqui como um administrador dos bens espirituais dados aos gentios e por isso mesmo é chamado de apóstolo dos gentios, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, e como administrador ou despenseiro da graça de Deus. Não significa que Paulo tivesse poder para salvar ou para dar a graça de Deus aos homens, mas ele agiria como um mordomo para contribuir. Essa palavrinha aí, contribuir, está entre aspas, pois foi algo acrescentado de minha parte, mas e distribuir e apresentar a graça e a salvação de Deus. Esse comentário da dispensação da graça de Deus está no comentário da carta aos Efésios, do pastor Elienay Cabral, na sua página 32. Eu fiz menção desse comentário, porque é um comentário muito bom para este livro, e se os professores não tiverem, vocês também conseguem aí em PDF, e sugiro muito ler esse livro, é muito bom mesmo. Podemos aqui, desde já na dispensação, existem livros, pregadores, teólogos, né, que fala da dispensação da inocência, da lei, da graça. E pela Bíblia a gente encontramos algumas dispensações referidas, né, a essa administração, que é a dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1 e 2, dispensação da graça, 3 e 2, dispensação do mistério, 3 e 9, e dispensação da parte de Deus para proclamar a palavra, Colossenses 1 e 25. Então, está aí o nosso comentário sobre essa questão. Então, vamos mais adiante agora, adentrar ao nosso comentário do nosso primeiro tópico, ok? Vejamos, nosso primeiro tópico falar o mistério oculto no Antigo Testamento. Essa palavra, essa expressão, né, a gente vai aprendermos aqui. E a introdução desse primeiro tópico nos diz: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Aquilo que eu acabei de falar, né? Os judeus, os israelos, eles ignoravam isso e pensavam que os gentios estavam excluídos totalmente dessa promessa. Mas vejamos, o conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, é a palavra mistério, significa segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, conforme Efésios, né, que está na nossa leitura bíblica em classe aí, Efésios 3 e 3, como se foi manifestado o mistério pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, essa palavra mistério não significa algo misterioso, algo que não possa ser revelado, algo que não possa ser manifestado, algo que não possa ser divulgado ou proclamado. Muito pelo contrário. É algo que passou-se a ser revelado, a ser
transmitido, e nesta lição estaremos aí adentrando mais um pouco sobre isso. Na questão da palavra mistério, aparece 27 vezes na Bíblia Sagrada, todas elas no Novo Testamento, e 21 vezes nas cartas do apóstolo Paulo. Eu não irei citar aqui os textos, mas os amados podem encontrar. As palavras revelação e demonstrar estão intimamente ligadas com a palavra mistério. Esse mistério é revelado em dois ângulos: a revelação de Cristo na sua forma glorificada e a revelação da união de judeus e gentios, formando um só povo e participando dos mesmos privilégios. Então, o que é que eu entendo aqui? O que eu entendo é que esse mistério não é de forma direta à igreja. Não é de forma direta à igreja. Mas esse mistério que é nos revelado, e eu concordo aqui com o pastor Elenay Cabral, na sua página 33 do comentário ao Efésio, é que ele foi bem sucinto e eu concordo, é que realmente esse mistério é justamente essa unidade, essa união, né, entre judeus e gentios, formando assim um só povo e dando a ambos o mesmo privilégio. Então vejamos que o comentador Elenay Cabral ele vai dizer: a revelação do mistério do Cristo glorificado e a razão dessa glória são 4 destaques especiais. O mistério do Cristo encarnado, 1 Timóteo 3,16. O mistério da igreja como corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27. O mistério da presença de Cristo dentro de nós, morando em nós, Colossenses 1, 27. E o mistério da igreja como esposa de Cristo, Efésios 5 e 32. Esses mistérios estavam ocultos na eternidade. E acredito que até hoje os judeus eles não conseguem entender, compreender isso. E isso é algo realmente bem à tona para os nossos dias. O dicionário Vine ele diz um seguinte sobre a questão do mistério. Eu estou me detendo um pouco aqui, mas as demais a gente vai prosseguir. Sempre nos meus vídeos, os primeiros tópicos, aquele que mais nos chama a atenção, aquele que mais a gente precisa adentrar dentro da lição. E os demais, na medida daquilo que a gente pode acrescentar, a gente acrescenta, mas sempre não tem tanta coisa para a gente trazer a mais por conta também do tempo e do horário. Mas o dicionário Vine, na página 795, ele vai dizer o seguinte: mistério, né? Não quer dizer ou tratar de algo misterioso, mas aquilo que, estando fora do âmbito da apreensão natural sem auxílio, só pode ser conhecido pela revelação divina e é conhecido do modo e no tempo designado por Deus. E só aqueles que são iluminados pelo seu Espírito, no sentido comum, mistério, implica o conhecimento retido, seu significado bíblico é verdade revelada. Então, o dicionário Vine ele vai nos dar essa ideia, esse entendimento sobre a questão do mistério. Vejamos o nosso primeiro tópico em continuidade. O conceito bíblico de mistério vai nos dizer: não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, né? Não somente o misticismo, como também nos tempos atuais, como os autos-intitularizados como os profetas, como doutores em divindade, ou teólogos, ou pastores, ou líderes, né? Que muitas das vezes eles se autodenominam ter recebido uma revelação, se autodenomina ter recebido algo que para eles era um mistério, que é conhecido como mistério, e começa a revelar e dizer que foi revelado apenas a ele, e se coloca às vezes até acima do que está escrito. Então isso é muito complicado. Mas pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 1 Timóteo 2 e 4 é um desses mistérios que
todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, a salvação de todos os homens. O segundo subtópico é o desconhecimento do mistério. E esse desconhecimento, ele sobreveio para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações. É preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Então veja que Deus, ele trabalha sim com o tempo. Quando falamos, da questão da eternidade, será com certeza aí no nosso próximo subtópico a gente vai adentrar sobre essa questão. Então, vejamos que isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participavam. Ou seja, os gentios estavam sim dentro já dessa promessa. E o mistério e os profetas da antiga aliança, do Antigo Testamento, proferiram sobre essas verdades, sobre essa unidade, sobre essas bênçãos alcançadas aos gentios. Por essa razão, eu volto a dizer aqui mais uma vez, como eu falei no começo, é que Israel, o povo de Deus escolhido, foi chamado justamente para propagar o ser Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus Eloá, o Deus que criou os céus e a terra, Deus que libertou eles, que faz milagres, proezas, sinais e maravilhas, o Deus verdadeiro que fala, que ouve, que age. Então, desta forma, Israel perdeu a sua identidade, perdeu o seu foco, perdeu o seu alvo, perdeu o seu objetivo. Mas os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz sobre o que os profetas falaram. Primeiro, Gênesis 12:3, é o primeiro profeta, é o próprio Deus. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:13, Gênesis 22:18 nos diz: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Prosseguindo, o que os profetas falaram no Antigo Testamento. Isaías 11:10 vai dizer: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão aos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Isaías 11:10. Isaías 54, do 1 ao 3 vai dizer: canta alegremente, ó estéril que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. Olha a prosperidade, olha a bênção, olha a menção, a direção, a dimensão que isso alcançaria. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade, descendência, possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Em Malaquias 1:11 vai dizer: mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então concluímos aí que esse mistério, este mistério oculto aos gentios, foi divulgado, foi proclamado sim pelos profetas no Antigo Testamento. Então vejamos agora para o nosso
terceiro tópico, o que nos dirá sobre o seguinte tema: o mistério e os profetas da antiga aliança. O mistério e os profetas da antiga aliança. E o que é que ele nos diz sobre isso? O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo e que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, que é um mistério oculto, conforme Efésios capítulo 3, versículo 6 e o versículo 10. Prosseguimos. Deus sempre esteve trabalhando em favor do povo. E o que podemos entender como síntese deste primeiro tópico é o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiveram em oculto desde a eternidade. É Deus trabalhando além do tempo. Eu coloquei aqui, Deus trabalhando além do tempo e desvendando os mistérios. Os amados, observar aí que no nosso slide usamos aí umas imagens sobre cortina, que a cortina ela é justamente essa ideia, de desvendar o que está por trás da cortina. Então, espero que cada slide temos procurado e buscado melhorar. E se os amados forem observar, nós começamos de um jeito e estamos, cada slide, cada comentário, cada videoaula que nós postamos, temos procurado e buscado um melhor na medida das nossas condições, das nossas possibilidades, para trazer para os amados que sejam de bom aproveitamento e também de uma boa qualidade. O segundo tópico vai dizer o mistério revelado no Novo Testamento. O primeiro subtópico vai dizer revelado aos apóstolos e profetas. O segundo, o mistério oculto revelado. E o terceiro subtópico, a magnitude do mistério. Então vamos para o nosso primeiro, segundo, terceiro subtópico, nesse segundo tópico, e estaremos iniciando o nosso primeiro subtópico, que diz assim: o mistério revelado no Novo Testamento é o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, em Cristo, a Igreja tornou-se o corpo de Cristo. A Igreja é o corpo de Cristo. Ok? Revelada aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi este mistério manifestado. Então, como nós falamos desde o começo, no nosso slide, nosso comentário, falamos sobre Paulo e nessa condição de prisioneiro, Ele não estava ali murmurando, lamentando, mas muito pelo contrário. Estava escrevendo exortações, escrevendo palavras maravilhosas que já temos aprendido até esse capítulo 3 de Efésios. E é algo sobrenatural, amados. É algo maravilhoso, é algo fora do normal, fora do comum, fora do natural. É algo espiritual realmente. Ok? Vejamos. Revelado aos apóstolos e profetas, continuação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homens algum. Gálatas 1:1 vai dizer: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo, mesmo
que não tenha andado com Cristo, Paulo, mesmo que não tenha vivido com os apóstolos, mesmo que não tenha sido ali elegido juntamente com os demais apóstolos, mas Paulo ele foi chamado diretamente por Cristo Jesus para esse ministério tão bonito, tão belo, mas também tão sofrido, né? Porém, Paulo, ele não se abate com isso. Vejamos que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Ou seja, o seu ensinamento, aquilo que Paulo ensinava, aquilo que Paulo ensinou, ele não recebeu de homem, mas ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Gálatas 1:11. Porque ele acabou recebendo as revelações dos altos, do próprio Cristo. Amém? Vamos prosseguindo nos textos. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Então o que é que aprendemos? Paulo foi chamado como prisioneiro de Cristo. Paulo foi escolhido pelo próprio Cristo, diretamente por ele, ali na sua revelação em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Paulo não recebeu a sua doutrina, o seu ensinamento, ele não trouxe o seu ensinamento, a sua cultura, o seu conhecimento do judaísmo, do farisaísmo, para o mundo cristão, para o mundo espiritual. Muito pelo contrário, ele disse: olha, eu considero o que eu tenho obtido, o que eu tenho adquirido como esterco, como aquilo que para nada serve, mediante as coisas que ele havia recebido da parte de Deus. Então, vamos lá. Paulo agora diz: eu fui enviado aos gentios e não consultei homem algum. Gálatas 1:16. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O versículo 15, irmãos, foi acrescentado por nós aí, e por essa razão que eu não consegui aí colocar, não coloquei a mais, mas está aí para os amados compreenderem mais o texto. Olha, Paulo foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe e separou pela sua graça. E revelar seu Filho, que é Jesus, em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Praticamente, o apóstolo Paulo, segundo alguns comentadores e a cronologia, ele durou mais ou menos entre 13 a 15 anos para se concretizar aí no seu apostolado, para receber essa credibilidade realmente. E significa dizer que a chamada e a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo, Gálatas 1:12, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o mistério que podemos entender e compreender aqui é que esse mistério ele não é de forma revelado de forma natural, física, mas espiritual e divina. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 4 a 17 e o 27. A gente não vai ler o texto todo, mas lê o versículo 27 que diz: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E se os amados quiserem uma compreensão melhor sobre essas verdades, leia todo o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Mas vamos ver, e isto aí mostrando que os apóstolos e os profetas no Novo Testamento passaram a receber essas revelações. E a primeira revelação desse sentido é quando Pedro ele tem essa visão, né, das cortinas dos animais impuros e que o Senhor pede para que ele coma numa forma ali de visão. E Pedro diz: eu não vou comer coisa impura, coisa que é considerada, né, considerada para nós impura.
E o Senhor disse, não, não faça isso. Então Deus já estava abrindo ali a visão do apóstolo Pedro para a propagação do evangelho aos gentios e até o ponto dele chegar até Cornélio. E ele foi também até colocado o posto na parede, porque é que ele foi fazer na casa de um gentio. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não escolhe quem quer salvar e quem quer levar para o inferno. Não. O desejo e a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Ok? O que nos faz diferenciar de nossas condições, de nossos destinos, são as nossas escolhas baseadas em nosso livre-arbítrio, livre escolha. Ok? Prosseguindo. Em 1 Coríntios 2 e 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então vejamos que o apóstolo aqui estava praticamente dentro da perspectiva da revelação. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. E isso é claro, isso é evidente no seu ministério. Amém? Prosseguimos para o nosso segundo subtópico, o mistério oculto revelado. Nos diz, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Então, em termos gerais, a conclusão de tudo chega na igreja, é verdade. Porém, de forma direta, é a junção entre judeus e gentios. De forma indireta, torna-se aí a igreja, porque o objetivo geral de Deus era formar a igreja. Então, a igreja ela é formada realmente dessa junção, dessa unidade entre gentios e judeus, ok? Então, essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo sempre, desde sempre, né? Efésios 1:14, 13 e 11. E 13 e 11 vai dizer, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor. Ou, por que não dizermos também, desde a fundação do mundo, desde a fundação, né, dos séculos. Né? Então, vejamos aí. E também com a criação de uma nova humanidade, foi até uma lição que nós estudamos, Deus em Cristo fez uma nova humanidade, e também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, templo, né, tabernáculo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, que hoje é o que nós temos aprendido, compreendido, que a revelação, o mistério está sendo revelado para nós hoje. Glória a Deus. O mistério oculto revelado em continuação nos diz, por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. E significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que eu e você, como igreja, como templo de Deus, que fomos chamados pelo próprio Cristo, e o apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 1, 1 Pedro 1 e 9, vai dizer, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para ficar sentado em casa? Não. Ele disse, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que vós
em outro tempo não era povo, mas agora sois servos. Sois povo de Deus que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que é que podemos aprender com isso? É que quem recebeu a misericórdia de Deus deve também ser misericordioso com o próximo. Quem foi perdoado por Deus deve também perdoar o seu próximo. Se recebeu de Deus de graça, também tem que dar ao seu próximo de graça. Então, que eu e você possamos nos despertarmos e prosseguirmos avante, que em Cristo a magnitude do mistério, outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são um participante da mesma promessa. Vamos ler Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, nem há macho nem fêmea, porque todos os vós sois um em Cristo Jesus. Efésios 3:6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Colossenses 3:11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo tudo e em todos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, é maravilhoso estudar a palavra do Senhor. É maravilhoso estarmos aprendendo com a lição da EBD. É maravilhoso. Eu estou feliz por estar neste momento comentando essa lição, porque a graça, a misericórdia e o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, em meio a circunstâncias de tristeza, de lutas, de aflições, de dificuldade, mas Deus, em Cristo, por meio do seu Espírito, tem nos confortado e nos consolado, e a vitória é nossa pelo sangue de Cristo Jesus. Esse mistério ele foi planejado desde o princípio. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Você lembra ali que era uma experiência fantástica quando via que os gentios estavam sendo convertidos a Jesus e a palavra e o Evangelho, né? Então esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então, que princípio, né? Que eternidade foi esse? Do qual o apóstolo Paulo ele entende a sua chamada, a sua vocação. E ele diz, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmãos, os textos, os versículos, é maravilhoso, porque se formos abordar os textos, os versículos, o comentário ia ficar muito longo, ia ser horas, mas nos detemos, nos seguramos aqui para que não deixamos tão longo esse vídeo, mas que Deus nos instrua aqui naquilo que devemos falar. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para concluirmos esse segundo tópico e entrarmos para o nosso terceiro e último tópico, a síntese do tópico nos diz: nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. E aí, Apocalipse, né, vai nos dizer que o Senhor ele tem comprado povos, né, de toda raça, de toda tribo e de toda língua. Isto é maravilhoso, isto é gratificante, isto é algo
excelente. E não existe nada neste mundo que se compare ao poder de Deus e a este mistério revelado em Cristo, trazendo essa unidade e formando este povo chamado Igreja do Senhor. Amém? Vejamos nosso terceiro tópico e último, que nos diz: o mistério pré-estabelecido por Deus. O mistério pré-estabelecido por Deus. E aí a gente entende, né, que Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. E aqui, esse tempo aqui, no grego é kairos, kairos, que é tempo, não o tempo do homem, mas o tempo de Deus. O tempo do homem seria cronos no grego. E como está aí na imagem, kairos é o tempo de Deus. Deus trabalha no seu tempo. E o interessante é que não está aí na nossa lição, e isso é bem interessante, ler Provérbios 8, 22 ao 29, e isso eu estava lendo, e isto vai mostrar a eternidade de Deus, e o tempo que Deus ele trabalha, né? O Salomão, ele vai dizer que para tudo há um tempo determinado. E dentro desse tempo, Deus ele trabalha de acordo com o tempo. Não é que ele esteja detido ou preso ou dependendo do tempo, não. Mas ele está fora do tempo, é antemporal, ele é onipresente, mas que ele trabalha com o tempo cujo ele mesmo criou. Em Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 29, nos diz o seguinte, é algo que eu vou trazer aqui bem interessante, é bem para tratarmos sobre essa visão de Deus numa eternidade. Ele vai dizer assim, Provérbios de Salomão: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, olha a eternidade de Deus, veja onde é que Deus estava. A mente humana não consegue. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Ele está falando de alguém aqui, de algo. E vamos saber quem é este algo, quem é este alguém. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. E ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, a terra. Veja que tremendo isso, amados. E quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. E quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Versículo 30, vai dizer: então eu estava com ele e era seu aluno. Quem? E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo. Aqui o provérbio Salomão, ele está falando sobre a sabedoria, sobre o conhecimento, sobre a existência da sabedoria na eternidade de Deus. Então, aí o Kairos é o tempo de Deus, ok? Lembre-se que para tudo há um tempo. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você a luta, a guerra, a peleja, mas Deus, ele chegará no seu tempo e trará uma resposta para você. Eu sei que aqui é o comentário da lição, estamos ministrando a aula da lição, estamos em oração e consagração, mas Deus também fala. Amém? Primeiro subtópico vai dizer: as riquezas insondáveis de Cristo.
O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Veja, irmão, que isso é outros versículos. Se desse e tivéssemos um tempo, a gente estaria abordando aqui. É algo maravilhoso. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina, que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas novas era algo imensurável. Está na sua leitura, não está na leitura diária, mas está na nossa leitura de Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19, que nos diz a seguinte expressão. Eu estarei lendo aqui, eu pensei que tinha colocado esse texto, mas não coloquei. Efésios 3, 18 e 19 diz assim: Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isto é tremendo, amados, tremendo. Continuando. Eu coloquei aí, ó. Pensei que não tinha colocado. Efésios 3, 18 e 19, que acabamos de ler. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Então, esta era a mensagem, esta era a ministração que poderíamos chegar quanto a esse mistério oculto, ok? E, prosseguindo, qual era o nosso dever, o papel ali, né, desse novo mistério pré-estabelecido por Deus nas riquezas insondáveis de Cristo? Era proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Então, a eternidade, meus amados, no campo filosófico é algo fora ou em contraste com o tempo. E que no hebraico e no grego, para a eternidade, sempre representa um tempo, seja uma época específica ou um período de extensão desconhecida ou indivisível. A ênfase está na ausência do tempo ou no tempo de duração indefinida. No hebraico é olam e no grego é aion, podendo se referir a períodos exatos, como também a duração indefinidas e incalculáveis. A eternidade de Deus significa seu contínuo domínio sobre todo o tempo, passado, presente e futuro. Se amados quiserem ler Salmo capítulo 10, versículo 16, 29, versículo 10, 91, 2, Salmo 103, 17 ao 19, Isaías 40 e 28, Jeremias 10, versículo 10 ao 12. Deus trabalha no tempo e com o tempo. Isto que eu estou vos falando é algo que está fora da lição. Então, como eu havia falado que estaria falando um pouco sobre a questão da eternidade, e por essa razão estou trazendo aí, não está no slide, porque foi algo que eu tive que acrescentar assim, de última hora, e estou aqui acrescentando. Gálatas 4 e 4 vai dizer: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então Deus, ele trabalha assim com o tempo e no tempo. Jesus, ele veio num tempo, no último tempo, na consumação do tempo, na exclamação do tempo. Então Hebreus 9, 26 vai dizer isso. Então, que eu e você possamos cada dia mais esperar e aguardar no tempo do Senhor. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo executou o plano estabelecido por Deus. Então Deus estabeleceu, o Filho executou e o Espírito Santo agora ele os guia, ele os guarda
ele os ilumina, ele os traz a verdadeira revelação divina revelada em Cristo Jesus. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. 1 Pedro 1,20 vai nos dizer: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Isto é fantástico, meus amados, isto é bonito, porque Deus, ele não é como um homem, ele não é pego de surpresa. Deus, ele projetou, ele planejou tudo. Ele é o real arquiteto da humanidade e também do planeta e de todo o seu sistema. Vamos prosseguindo. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação. Deus não é aquele Deus, como muitos pregam ou defendem, que Deus ele criou a humanidade, criou tudo e agora deixou ao léu. Olha, vocês vivam do jeito que vocês querem, vivam do jeito que vocês imaginem. Não. Deus, ele tem um controle. Para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, assim o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. O plano divino, o plano divinamente pré-estabelecido, nosso terceiro tópico e último tópico na nossa lição. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. E essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Então, Deus, ele é aquele Deus que ele não é pego de surpresa. Ele não está sendo pego de surpresa, ele não está por acaso e ele não está à toa. E com certeza há pessoas que pensam que Deus está apenas esquecido ou não vendo nada, mas Deus um dia julgará e Deus um dia trará à luz a todas essas coisas. Vejamos, o plano divinamente pré-estabelecido, continuidade, nos diz: Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. E nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Síntese do tópico, conclusão da nossa lição, do terceiro tópico, nos diz: o mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecida pelo Pai antes da fundação do mundo, Deus, ele tem o controle, meus amados. Em Salmo, capítulo 103, e o versículo 17 ao 19, vai nos dizer assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor anjos seus magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que neste dia, eu e você possamos bendizer, possamos declarar que o Senhor, ele é o nosso Deus e Senhor. A conclusão da nossa lição vai nos dizer: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas,
no tempo estipulado. Porém, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. E tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém. Meus amados irmãos, chegamos aqui à conclusão de mais uma lição do nosso canal Eudson Oliveira, Aprendendo com a Lição da EBD. Sugiro aos amados que porventura quiserem nos ajudar, aí no YouTube está o nosso canal Eudson Oliveira, Aprendendo com a Lição da EBD. Você pode curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Desde já agradeço a todos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor também, que hoje, como os meus amados estão vendo, é um vídeo, algo novo, algo para mim inédito, e estou feliz, estou grato a Deus porque Ele tem me ajudado, e acabei esquecendo de mandar a paz do Senhor para os irmãos, os alunos da classe Atalaia, ao nosso professor, irmão Edson, que é o professor ali da nossa escola, que é sob a direção do nosso diácono Magdiel Nayal, e também o nosso presbítero local, o presbítero Michale. A paz do Senhor a todos, e desde já eu agradeço a todos que têm orado por nós, continuem orando, e peço que se inscrevam em nosso canal, compartilhem, comentem e divulguem em nome de Jesus. Neste momento, eu agradeço a todos e que na próxima semana, se Deus assim permitir e nos deixar, estaremos abordando a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e que a graça e a misericórdia do Senhor possa abundar em vossas vidas e em vossos corações.